Bem-vindos a mais um episódio do Lu Podcast, onde a conversa é real e rola livre, leve e solta. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu, Luciana, amo particularmente, que é sobre o empreendedorismo feminino, o empreender. E ninguém melhor do que isso, para falar sobre isso, do que uma empreendedora que tem 2 salões. Ela desenvolve equipe, treina a equipe, desenvolve pessoas, ajuda outros profissionais a ter estratégia nos seus negócios. Então, é muito gratificante falar com a Mara Santos. Muito obrigada, Lu. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por esse convite. Eu me senti muito honrada. E é isso. Eu sou a Mara Santos, gestora de salões de beleza. Hoje eu tenho 2 salões aqui no ABC. E sou casada com o André Messias, meu sócio, meu marido, pai das minhas filhas, meu companheiro de vida. Mãe da Aline e da Helena. A Aline vai fazer 20 anos e a Helena vai completar 6 anos de idade. Nossa, que diferença. Começou de novo, de repente. Tudo de novo. E é isso, hoje com os salões eu tenho quase 20 profissionais, né, que são desenvolvidos por mim ali. Eu acompanho um a um, cada um com sua história, né, e assim, é muito lindo ver o desenvolver de cada um de forma particular ao longo de todos esses anos. Maravilha. Mara, conta pra gente como é que é a rotina de uma empreendedora empresária, né? Porque a gente ainda vai falar da diferença entre empreender e ser empresária de verdade, né? Como que é a rotina de uma empresária que tem 2 salões, que desenvolve a equipe, que transmite conhecimento, tem família, é mulher? Como que é lidar com todos esses papéis, equilibrar todos esses papéis? Ah, tá. A pergunta é se eu dou conta? Se você dá conta. Nem sempre. Não, como que é a rotina, né? Bom, às vezes... A rotina é... Bom, hoje os salões eles são próximos da minha casa, né? Mas eu já tive 3 salões, sendo um na Avenida Paulista. Então, assim, na tentativa de equilibrar tudo, eu cheguei a adoecer e por mais que eu tentasse dar conta, ficou muito difícil. E aí, depois que eu parti para ter apenas 2 salões próximos de casa, a minha vida ficou assim muito mais leve, né? Então, hoje eu prezo muito pela qualidade de vida, qualidade de tempo, né? E eu consigo, assim, na medida do possível, me priorizar como um CPF, cuidar da minha família, cozinhar para eles no dia de folga. Eu tenho um dia da semana que eu faço isso. Então hoje o meu tempo ele é muito mais organizado, mas nem sempre foi assim. Eu já cheguei inclusive a adoecer por conta de querer dar conta de tudo, né? Mas hoje eu consigo levar de uma forma mais leve, vendo o que é prioridade para aquele dia, né? Eu gosto muito de planejar de um dia para o outro, no comecinho da semana, o que eu vou fazer. Mas assim, tem as prioridades. Nem sempre dá para fazer tudo que estava na minha lista ou na minha cabeça. E aí o que é prioridade é concluído, né? E o que não deu vai para o dia seguinte, vai para a semana seguinte. Mas hoje é de forma leve que eu conduzo isso. Mas já foi assim bem pesado e bem estressante. Hoje não mais. Nós mulheres empresárias, a gente carrega essa culpa às vezes, né? De falar assim, nossa, eu não tô dando conta de alguma coisa tá me escapando, né? E eu acho muito bonito quando a gente às vezes dá um passo e percebe que esse passo foi além. E não tem mal nenhum em voltar atrás. Então, o 3º salão, distante de casa, foi um ponto estressante. Foi um ponto que dentro da sua estratégia não estava funcionando. Ok, vou abrir mão disso, né? E tá tudo bem. Às vezes a gente vê isso como, fracassei, não dei conta. E são decisões. O empresário, às vezes ele precisa, que é difícil para a mulher, às vezes, tomar uma decisão mais fria. Não, isso não funcionou. Simples assim. Não funcionou, vou tirar da minha vida. Sim. Né? A chegada do Salão da Paulista, ela aconteceu em 2020, né? 2019, a gente viveu uma expansão de marca,
E era um único salãozinho pequeno. E nós vivemos uma expansão de marca naquele período. Em 2020 chegou uma proposta para o Salão da Paulista, mas um dia antes a gente estava num curso da igreja e Deus falou com a gente. Através de uma leitura da palavra, Deus falou comigo e com ele. Eu falei, André, vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa na vida profissional, vamos estar atentos. No dia seguinte chegou a proposta de um salão na Paulista. E nós ficamos com esse salão 5 anos e 8 meses. E foi assim, uma escola para mim, como empreendedora e como empresária, né? Porque até então eu só era empreendedora. E ali foi a minha forja, né? Foi ali onde eu conheci, foi onde eu vi os momentos mais desafiadores, porque não era só a distância geográfica o meu desafio, né? Foi lá que eu tive uma equipe grande de verdade, foi lá que encontrei os maiores desafios, em todos os sentidos, foi na Paulista. Então, assim, quando que foi o momento de encerrar? Quando veio a proposta da ABC, e eu ainda fiquei 1 ano com os 3 salões. Porém, o ABC, ele veio num crescimento, ele estava no desenvolvimento, e aí quando eu percebi que o salão do ABC já estaria me dando um resultado próximo ao salão da Paulista, e eu estava tendo muita dificuldade de administrar os 3, né? Mas não tinha pensado em fechar nenhum. E aí o Senhor começou a falar comigo que um ciclo estaria se encerrando. E eu, meu Deus, qual será que vai se encerrar, né? E aí eu pedi para o Senhor ir confirmando, e o Senhor foi confirmando. Vai se encerrar um ciclo e você vai sair honrada, né? E foi o ciclo da Paulista, eu fui entendendo, né? E assim, até a venda, até encontrar o comprador, tudo foi direcionado pelo céu, né? Em oração, o Espírito Santo ia me revelando ali os próximos passos. Não foi fácil, foi muito desafiador, porque eu nunca tinha vendido algo assim, né? Mas o Senhor conduziu e deu tudo certo. Encontrei assim um comprador incrível que pôde dar seguimento ao meu sonho. Eu não queria só fechar porque já não dava mais pra mim. Eu queria alguém que desse sequência ao meu sonho, né? E eles estão lá brilhando. O negócio cumpriu o propósito para você. Ele foi a escola que você precisava naquele momento. Isso mesmo. A hora que cumpriu aquele propósito, ok, agora passa para frente e vai ser propósito para outro, né? Que bom. Eu acho isso muito lindo. A gente sabe que empreender é uma habilidade. Essa habilidade, ela pode ser treinada e aprimorada. Quando ela é treinada, aprimorada e você cria um método, aí que você vira uma empresária. Isso. Né? Porque o empreender, na verdade, é um comportamento. E aí eu queria entender de você que esse comportamento, ele nasce de uma vontade. Quando foi que essa vontade pegou você? Então, assim, o empreendedor, ele é inquieto, né? Ele gosta, ele procura assunto, ele fica inquieto, ele não quer ficar parado num assunto só, porque ele tem aquele bichinho dentro da gente que fica comendo, né? E a gente fala assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Quando foi que esse bichinho te mordeu? Lu, eu fui uma criança e uma adolescente que eu sempre pensava no meu futuro profissional. Sempre pensava, eu sempre soube que eu assumiria um papel relevante, muito relevante, tanto para mim quanto para a sociedade. Não tinha clareza do que seria, mas eu sabia que eu não seria comum, padrão, sabia que seria fora da casinha. E na adolescência, eu tinha uns 13 anos, a minha irmã já era cabeleireira, e o salãozinho ali no quintal dos nossos pais. E ela precisava de ajuda. E só tinha eu pra ajudar. Eu não gostava. Porque a minha ideia, não, eu vou fazer outra coisa, quero fazer. Nunca quero mexer com beleza. Então, mas eu tive que aprender pra ajudá-la. Contra a minha vontade, tá? Hoje ela não é mais da área. Mas assim, eu não gostava mesmo. Então assim, fazia birra, não queria, mas eu ia. Eu tive que aprender. Então foi até os 15 anos, 16, aprendendo tudo com ela. Eu aprendi tudo com ela. Desde lavar um cabelo até cortar o cabelo, enfim. Quando conheci o André com 15 anos, a gente começou a namorar. Quando eu fiz 17 anos, eu fiquei grávida. E aí era o que eu sabia fazer. Então, empreender na área da beleza
Foi uma decisão a partir da minha gestação, a partir de uma necessidade. Então, quando eu me vi aquele teste positivo, eu não tinha terminado o ensino médio ainda, eu precisava fazer dinheiro, porque ia nascer uma criança, né? Então, eu decidi amar a profissão. Então, mudei da água pro vinho. E aí eu falei, não, agora eu vou assumir, porque é o que eu sei fazer. Não tem como eu esperar uma formação de 4 anos numa universidade para começar uma carreira, não, eu já tenho ela na minha mão. E foi uma decisão assim, eu era muito novinha, mas hoje eu tenho muito orgulho da minha história, da minha trajetória, das minhas decisões mesmo tão jovem, né? Mesmo tão jovem, aí eu decidi amar. Então, na gestação, eu fiz todos os cursos possíveis, workshop, tudo que era para me trazer conhecimento, eu fazia, né? E foi assim que nasceu a decisão de empreender, né? Então eu fiquei ali até minha filha completar uns 2 aninhos, eu fiquei trabalhando no mesmo salão da minha irmã ali, mas chegou uma hora que eu senti falta de conhecer um pouco mais, porque até então eu estava num terreno familiar, né, num ambiente familiar, com clientes conhecidas, e eu precisava experienciar outras coisas dentro da profissão. E aí eu busquei, né, um salão para trabalhar, e trabalhei nesse salão por 1 ano, que também foi uma escola incrível, né? Nesse salão eu aprendi sobre o tempo do procedimento. Então a gente se desafiava a entregar qualidade em menos tempo. Então esse era um desafio muito grande, né? Então eu aprendi muito isso com a equipe de lá. Outra coisa que eu descobri também, porque a gente é comissionado quando trabalha em salão, né? O quanto que trabalhar num domingo e num feriado fazia diferença no meu faturamento. Então, assim, aquele ano que eu trabalhei, eu não abria mão de trabalhar em feriado e de trabalhar... Era criticada porque tinha criança pequena, né? A sociedade não via muito bem isso. Mas eu sabia onde eu queria chegar. Então, isso me trouxe muita maturidade de responsabilidade com o atendimento, de responsabilidade com uma agenda. E 1 ano depois eu abri o camarim. Porque a minha filha já estava com 3 anos, né? Então eu estava com 19, quase 20. E abri o camarim. E aí me conta, você abriu com método ou só abriu? Não, eu só abri para estar perto da minha filha. Eu sabia fazer cabelo. Tá. Nunca tive um sonho de, eu quero ter uma equipe, quero ter salão grande. Não, eu fugia disso. Mas a técnica, eu entregava muito bem, né? Então as clientes voltavam, elas tinham recorrência no salão. E foi desde o primeiro dia de casa cheia, né? Então, assim, já comecei muito bem, assim, de cliente, de atendimento, de faturamento. Mas eu não comecei com método, de jeito nenhum. Ainda empreendendo, né? Ainda empreendendo e seguindo trabalhando, a sua intuição, seguindo talvez a necessidade. Sim. Porque, gente, não tem nada melhor do que a necessidade para fazer a gente se movimentar e para fazer a gente ter ideias, ser criativa e empreender, isso. Né? E você tinha esse propósito, né? Você já tinha o bichinho comendo lá dentro. Quero fazer algo para mim, quero fazer algo relevante. Existia a necessidade de prover para a família, sim, né? Tinha uma bebezinha, né? A família estava começando e era o que você tinha na mão, o recurso que você tinha na mão. Isso mesmo. E isso que é bonito. Começa com o que você tem hoje. Tem muita gente que espera, vou fazer uma graduação, quando eu tiver formada eu vou fazer uma pós-graduação, quando eu tiver a pós-graduação talvez eu faça não sei o quê, e vai protelando a situação. O empreendedor, ele é inquieto, ele quer fazer para ontem, né? E ele precisa ver resultado imediatamente. Sim. Né? Com método é muito melhor. Que aí você aprende com o tempo que existe um método, existe como monitorar, existe como crescer estrategicamente. Sim. Né? Muito bom. Aí, com o passar do tempo, você foi entendendo o salão, né? E aí você foi entendendo cada vez mais qual é a dor, qual é a maior dor do salão, para donos de salão. Então, abri o camarim. 2 anos, quase 3 anos depois, o meu marido era formado em TI, trabalhava na área, bem colocado no mercado, estabilidade que ele tinha. E aí ele vira para mim e fala, vou trabalhar com você, cansei de trabalhar em empresa, não dá mais. Mas peraí, tá cada um no seu canto, tá tudo fluindo bem, tá confortável, né? E eu não apoiei a princípio. Falei, não vou apoiar, é uma ideia de doido, né?
estudou tanto, porque ele se dedicou muito, fez formações, enfim. E ele estava onde ele sonhou, né? E aí, do nada, vem. Você tinha quantos anos, né? Uns 30 já? 30 anos, fazer transição de carreira. Aí... Faz parte. Mas, a princípio eu não apoiei, mas quando eu vi que era real, ele, já não estou mais na empresa, agora eu vou trabalhar com você. Ele não fazia nada, não lavava um cabelo, não sabia fazer nada. Aí eu decidi apoiar, era o que me restava, né? Mas foi a melhor coisa que a gente fez. Foi a melhor coisa. Isso foi o começo da nossa expansão, né? Então, hoje eu trabalho com formação de equipe, eu construo um profissional do zero, mas o André foi meu primeiro case de sucesso. Você pegou ele do zero? Do zero. Ele não sabia nada, né? A última habilidade que a gente tem desenvolvido é habilidade social, de relacionamento, como atendimento, mas tecnicamente, foi a primeira coisa que ele desenvolveu. Brilhante, né? Então ele se destacou com pouco tempo de formação na área de cabeleireiro, né? E aí os dois trabalhando muito. Em 2017 eu tive a oportunidade de fazer o curso superior, né? Que há 10 anos atrás eu tinha esse sonho já. E aí eu tive a oportunidade em 2017 de entrar na graduação de visagismo com estética e cosmética, né? E era um sonho muito grande. Só que a gente já tinha uma demanda de atendimento muito grande. Então era conciliar atendimento comercial, né? Porque a gente também trabalhava com anúncio e vinha muito cliente. Então, assim, trabalhar no WhatsApp, fazer agenda, atender, cuidar de financeiro e era muita coisa. Hoje eu não sei se eu daria a conta que a gente deu na época, mas era muita coisa. E fazer faculdade, né? Então, foi um tempo que a gente trabalhou muito, muito. E também foi o tempo que eu construí minha primeira equipe, né? Sem experiência para construir equipe, eu contratei, né? E foi a equipe mais desafiadora que eu tive até hoje. Por quê? Mas não pelas pessoas, tá? Porque as pessoas, cada uma tem o seu jeito mesmo. Eu falo que foi a equipe mais desafiadora porque eu não estava preparada para ter equipe, emocionalmente. Porque eu era aquela menininha que foi tal e tal. Então eu tinha muita preocupação em agradar todo mundo. E aí a hora que você reúne pessoas de diferentes criações, diferentes jeitos de pensar. E eu me vi ali numa situação querendo agradar a todos. E pra mim foi a pior experiência como líder. Porque eu não tinha preparo, né? Então, eu lembro disso, mas eu sei que o que justifica aquela fase ruim da minha equipe, da primeira equipe, era a minha falta de preparo, né, de conduzir. Porque quando você sai de ser empreendedor para se tornar empresário, o seu foco é manter a empresa viva. Quando você tá ali se levando emocionalmente, né, sendo conduzido pelas emoções do grupo, aí o grupo é dividido e tal, você perde ali o racional, você perde a racionalidade de manter a empresa viva e continuar crescendo, né? Então faltou para mim essa maturidade no começo, e aí marca a minha vida como a equipe mais desafiadora, né, que eu não consegui desenvolver. Que interessante, né? Não basta ter o título de líder. Não. Você tem que ter o comportamento de líder. E o que você entendeu? O que é ser o líder no final das contas? Porque você estava, a princípio, imaturamente, você estava ali querendo agradar todos. Para ninguém... Porque, assim, eu imagino que seja um ambiente meio melindrado, com a questão da vaidade, né? E a gente identifica essa vaidade em salão de beleza porque é muito latente, mas eu acredito que tem em todos os ambientes, existe um ego, uma vaidade, né? Tal. Existe. E o líder, ele tem que saber lidar com todas essa fogueira das vaidades, Sim. né? Só que não é papel do líder agradar. Sim, O que você entendeu que é o papel do líder? O papel do líder é manter a empresa viva, né? E assim, ser imparcial. Ser imparcial. Às vezes, uma decisão que a gente toma que alguém não gosta muito, tá mantendo o emprego dele. É sobre isso. Entendeu? Sem melindre, sem culpa, né? Eu claro, acho que a transparência também ajuda muito nessa questão, né? Olha, eu vou ser transparente. Como pessoa, eu penso assim, mas como empresário, eu preciso tomar essa decisão. É simples. Eu tinha muita dificuldade disso no começo, né? Mas a gente não deixou de crescer,
né? Aquele crescimento, aquela demanda de clientes era cada vez maior, né? E foi aí que eu senti, falei, André, uma amiga me incentivava muito a formar equipe, a treinar assistentes, e até então a gente contratava profissionais pronto. E a sua outra pergunta foi qual que é a maior dor do dono de salão, né? Exatamente. Formação de equipe. Formação de equipe é a maior dor de dono de salão, independente do porte do salão, tá? A formação de equipe é a maior dor. E aí, como que você resolveu essa dor? Eu já tinha contratado aquela equipe pronta, né? E tinha tido todas aquelas dificuldades. E aí eu falei pro André, vamos abrir agora para assistente, vamos contratar alguém sem vícios de mercado e vamos ver o que dá. E a nossa primeira assistente está com a gente até hoje. Hoje ela já tem assistente. E isso foi em 2020. E veio por uma situação assim, ele era bastante resistente em contratar por conta das outras experiências que a gente havia tido já, né? E aí, mas não teve jeito, porque eu era do operacional e do estratégico ao mesmo tempo. Na gestação, foi uma gestação de risco em 2020 que eu tive. Altíssimo risco, eu já não podia mais. E aí, falei, agora não tem como, vamos precisar contratar. E tinha uma pessoa, e a gente contratou, e assim... E aí você saiu da operação de procedimento... Nesse período da gestação, eu saí da operação. Isso, sair da operação. Que é uma coisa muito difícil também, sair da operação. Ainda mais quando você começa o negócio. Né? Delegar, né? Era muito difícil, mas aí, com essa de treinamento, eu tenho o Davi, que veio trabalhar comigo em 2019 também, tecnicamente maravilhoso. Então a gente tinha uma linha de trabalho, uma assinatura de corte muito parecida. Então foi muito tranquilo passar minhas clientes para ele. O André assumiu minhas clientes de cor. Né, o André é brilhante em cor. E nesse ano que ele assumiu, ele já era muito melhor que eu, né? E aí é tranquilo quando você tem pessoas melhores que você para passar. Não, isso é fantástico, porque você passa Sim, com gosto. Com gosto. E estão comigo, o Davi tá comigo até hoje também, né? Enfim, aí foi a nossa primeira contratação de assistente. E assim, a nossa experiência foi muito boa, né, com ela. E no ano seguinte, 2020 veio a Paulista, né, que foi a experiência do Salão Grande, com uma equipe maior. Em 2021, nós fomos para um espaço maior na Avenida. E lá a gente teve que fazer mais contratações. E aí a gente foi testando esse modelo de contratar assistente. E aí, o meu olhar, ele estava sendo treinado para identificar talentos e oferecer oportunidade. Porque eu estava em um espaço maior, então oportunidades ali iam chover. E eu precisava de pessoas boas, mas sem vícios, pessoas que entendem a cultura da empresa. E aí, foi o próprio Deus que foi me dando estratégia para conduzir esses treinamentos em oportunidades de negócios. Então, hoje, um assistente entra no salão, a gente não exige experiência. A gente não exige. Precisa ter apenas a vontade de crescer na área. Né? Só isso, ele só precisa ter isso. Se tiver experiência, souber escovar, já não adianta. Mas se não souber, a gente treina. Né? Então, é super tranquilo pra gente. E é um processo de 1 ano e meio a 2 para ele assumir uma cadeira. Né? E hoje eu tô com um grupo assim... E você tem um método para desenvolver ele nesse período de 1 ano e meio a 2, tá? Sim. E aí eu fico com essa parte estratégica, burocrática, de papéis, de contrato, de recrutamento, mas o treinamento técnico é com os meus profissionais, que já estão comigo há muitos anos, que conhecem toda a minha metodologia, o jeito que eu gosto, o jeito que eu entrego, eles mantêm um padrão ali. E você não tem medo, por exemplo, de você treinar essa pessoa, a hora que tiver redondinha, depois de 1 ano e meio, 2, ela recebe uma oferta e vai embora? Não, medo eu não tenho. Eu já fui muito insegura, né? Ainda com salão pequeno, eu tinha essa insegurança das propostas que os profissionais recebiam. Mas hoje isso é muito bem resolvido. Até porque a gente não é dono de ninguém, né? Eu entendo que o desenvolvimento de equipe é um propósito de Deus na minha vida para desenvolver pessoas. Mas assim, ela vai ficar comigo o tempo que tiver que ficar. Se ela receber uma proposta melhor, ela tem que ir mesmo. Já receberam, né? Já receberam e tem que ir mesmo. Cada um precisa seguir o seu caminho. E eu estou ali para treinar um novo time. É sobre isso. Um dos medos dos donos de salão, quando falam sobre esse assunto, é que o profissional sai e leva os clientes. Agora um conselho que eu vou virar para ele, tá? Agora o conselho que eu dou para dono de salão, para quem trabalha dessa forma com serviços, dê motivos para o seu cliente permanecer no ambiente.
né? A partir do momento que você faz a captação, o cliente vai para a cadeira do profissional, o profissional chama aquele cliente de meu cliente. Ele esquece que foi o salão que captou. Ele não lembra, tá? Mas quando ele sair, dê motivos para esse cliente voltar. Tenha outro profissional tão preparado quanto. Tenha um ambiente acolhedor. A jornada do cliente é algo que eu trabalho muito, desde o WhatsApp até o pós-atendimento. É uma coisa que eu trabalho muito de perto com o meu time comercial, né? Então, assim, eu não lembro de um profissional ter saído e levado o cliente a ponto de afetar o meu faturamento. Porque tem toda essa segurança por trás do negócio. A gente não pode estar na mão de ninguém. É um negócio que é formado por pessoas. E eu respeito muito todas as pessoas que vêm, o tempo delas ali, o desenvolvimento. Mas o dia que for, tudo bem, faz parte, próximo. E o negócio não pode sofrer. Claro que a gente sente, né? Um cliente ou outro vai embora, um profissional muito querido, que tem história, tudo. Mas assim, a parte racional do negócio precisa se manter. Então, aí tá a prova de que você construiu um negócio. Sim, hoje é um negócio. Hoje é um negócio. E que ele tem as nuances do negócio. Então, é um negócio que depende de profissionais que vão entregar o serviço, né? Isso. Mas o serviço, ele é parte de uma experiência maior, Sim. né? Então, se eu vou no seu salão, eu vou ser bem atendida, a estrutura é bem feita, tem toda uma metodologia, eu vou ser... fulano vai fazer meu cabelo, mas a experiência que eu estou tendo é no salão. Sim. E não só o procedimento que eu vou fazer. Isso é importantíssimo, porque às vezes o empresário, o dono de negócio, ele depende única e exclusivamente da mão de obra. E aí, se você não produz, e pelo que eu entendi, você mantém a sua base de mão de obra sempre renovada, né? Você tem uma base ali que você está sempre treinando gente Sim. que vai assumir cadeiras. Sim. E que vai... Então, se um sai, existe... Sim. Próximo, né? Exatamente. Chegou a sua vez, chegou a sua vez. E brilha, né? Vai brilhar, vai brilhar. Isso mesmo. E assim, o meu propósito, o meu papel no desenvolvimento de um profissional, pensando, ele chega do zero e aí ele é formado tecnicamente, mas ele também é posicionado para o mercado. Por isso que os meus profissionais são tão assediados pelo mercado. Porque faz parte do meu papel posicioná-los também. Só que para isso eu tive que trabalhar o desapego, porque eu sei que a hora que ele estiver pronto, ele pode receber propostas muito melhores, né? Uhum. Mas o meu propósito está aqui. Mas você acha que, de uma certa forma, ele acaba ficando também mais tempo por gratidão? Gratidão não paga boleto, né? Não paga boleto, exatamente. Não paga. Mas assim, existem motivos consistentes que fazem com que eles fiquem, com que eles permaneçam. Quais são esses motivos? Acho que a segurança, né? A gente estava falando da sazonalidade. O mercado da beleza é aquilo. Você ganha dinheiro em tal período, final do ano é um ano que você resolve a sua vida financeiramente, mas tem o frio, por exemplo. A gente passou agora por junho. Copa do Mundo, quais foram os outros? Me ajudem aí. Frio pra caramba, muito chuva. Muito frio. E aí é um período que a mulher... Festa junina. Muitas coisas que aí o faturamento cai. Isso é natural, né? Tá um tempo normal. Faz muito frio, aquela semana, esquece, né? Então, como que eles contam comigo? Eles sabem que eu vou chegar com uma estratégia. Então, eu cheguei agora com o festival de inverno, né? Que são ofertas pensadas, planejadas, organizadas com o time, para dar motivos para essa cliente estar no salão. Mesmo Copa, mesmo no frio extremo. Então, assim, a gente tem a experiência do chá, do café. A gente tem a experiência do café rosa. Lá, não sei se você chegou a ver. Eu vi um post no seu Instagram do café rosa. Então, a gente tem o café rosa também, que faz parte da nossa marca hoje. Né? Foi desde 2022, a gente serviu um cappuccino e aí eu fui em uma viagem, eu peguei uma inspiração de um café rosa e adaptei ao nosso cappuccino. Então, assim, é um sucesso. Ai, que delícia. Então, se eu for lá, eu vou tomar um cappuccino rosa. Todas as clientes passam por essa experiência. Né? Então, eles confiam muito na minha estratégia. Né? Eles confiam muito na minha visão. Porque eu também preciso continuar em ascensão. Preciso continuar evoluindo, crescendo. E eu não aceito... Nunca aceitei, tá? É final de mês, tá fraco. Porque é final de mês. Tá fraco porque é férias. Não, eu nunca aceitei. Nunca me conformei. Porque se tá na minha mão o negócio, tá na minha mão fazer algo
relevante. Eu posso produzir, eu vou fazer uma ação que vai ter uma reação, e isso tá eu controlo isso. Então, né? As ações, elas respondem muito bem na agenda dos profissionais. Muito bem. Então, assim, eu sou bem estrategista. Trabalho com ações, com investimento em anúncio, não tenho dó de investir, entendeu? E é uma coisa que, assim, o salão assume, eu assumo o investimento do anúncio, porque eu tenho retorno. Porque pra mim é importante aquele profissional ter agenda. Eu trabalho pra ele ter agenda, entendeu? Então é uma série de motivos que faz com que ele fique. E a transparência também. Eu sou muito transparente referente aos BO. Ó, gente, tá acontecendo isso. E são BOs grandes quando você assume uma operação desse tamanho, né? E eu faço reuniões com eles, exponho, né? O planejamento é esse para quitar, o planejamento é esse pra gente sair disso, mas vai dar certo. E eles confiam muito, e isso é muito bacana, essa relação de confiança, né, de transparência. E teve um dia que um profissional chegou, Mara, uma cliente me chamou para abrir um salão para mim, né? Aí eu falei, tá, vamos conversar? Vamos. Ó, aqui, a minha operação custa X, de um salão, desse salão que eu tô conversando com você. A minha operação custa X. A sugestão que ela te deu foi um modelo de estúdio. Mais ou menos vai custar isso, uma operação de estúdio, fora o investimento inicial de reforma, tá. Mensal vai te custar isso. Quanto você fatura hoje? Nem o que você fatura cobre. Vamos pensar direitinho. Né? Porque aqui você tem um suporte, aqui você não se preocupa com o recepcionista, você não se preocupa com aluguel, com água, luz, café, toalhas, ninguém se preocupa com nada, entendeu? Então eles conseguem ser artistas na minha gestão, eles conseguem brilhar. Até o André mesmo, isso é muito bem resolvido entre nós, ele é operacional, ele é profissional, e eu preciso que ele continue sendo, e eu cuido dessa parte, dessa retaguarda para ele, entendeu? Então, eu acho que essa é a maior segurança que eu passo para os profissionais e é o motivo que faz com que eles permaneçam comigo tanto tempo. O profissional, ele precisa entender, às vezes quando ele fica muito bom, ele fala assim, poxa, eu vou abrir o meu, né? E tá tudo bem pensar assim, eu acho que, só que isso que você fez com esse profissional é muito importante, é o choque de realidade, né? Tipo, eu falo, você fala. Não, e outra coisa, eu tive que abrir mão de ser criativa no corte de cabelo para cuidar de uma operação. Então, quando você abre um salão, pode ser que talvez o que menos você vai fazer é o cabelo. O que menos você vai fazer é aquilo que você é bom em fazer, né? Sim. Então, o empresário, o empreendedor empresário, ele precisa entender que ele tem um negócio nas mãos. E muita coisa depende dele. Ele não vai... E outra, tem que ter controle emocional. Porque tem mês que vai dar bom, tem mês que vai dar muito ruim. E cada dia tem uma surpresinha, cada dia tem conforme você vai ficando mais maduro no negócio e o seu lado empresarial vai sendo... treinado e você tem um método mais sólido, você tem menos surpresas, né? Você controla melhor isso. E você acaba tendo recurso para caso uma surpresa te pegue, você fala, poxa, não, eu resolvo isso aqui com isso. Mas empreender no Brasil é uma montanha-russa, né? Vamos usar o jargão. É uma montanha-russa. Tem que ter inteligência emocional, tem que ter criatividade. E às vezes o que menos você vai fazer é a operação. Sim. E sim, tocar o negócio. Sim. Né? Da forma melhor possível para as pessoas que vão entregar. E além de tudo isso, gerenciar todas essas pessoas. Sim. Porque é o que você falou. Cada um vem de uma criação diferente, cada um vem de uma crença diferente, valores diferentes. Aí você reúne todo mundo no mesmo ambiente. Mas a líder sou eu. Mas a líder é você. E todo mundo deveria estar por um propósito, que é o negócio, né? Então, o líder é o que reúne todas essas
esses recursos para gerenciar o negócio. Legal. Muito bom. E aí você ajuda donos de salão a lidar com essas questões. Sim. Tá. Então você tem uma mentoria Sim. para salões. Sim. Aí, donos de salões, procurem a Mara, né? Porque é muito importante ter um método estratégico para crescer o negócio. Verdade. Muito bom. Mara, como você se sente depois da gente entender toda essa junção de recursos, toda essa estratégia de negócio, como você se sente em desenvolver pessoas, contribuir para o crescimento dos negócios e dessa forma você deixar um legado nessas pessoas? Eu me sinto realizada. Muitos já não estão mais comigo, né? Eu vou contar o caso de uma assistente que a gente contratou e ela não sabia nem segurar o secador. Ela tremia, ela não tinha jeito, né? E a gente teve muita paciência. Eu simpatizei com ela logo de cara, assim. Foi indicação de uma amiga e ela ficou com a gente uns 3 anos, né? E aí teve bebê, ficou com a gente até dezembro, com muita dificuldade, porque a rede de apoio dela não estava dando tanto apoio assim, mas ela não vacilou com a gente, porque dezembro é um mês, assim, que a gente não pode nem ficar doente, né? E eu vi, assim, de perto, o quanto que ela foi fiel ao que ela se comprometeu com a gente, né? E aí quando virou o ano, ela conversou, a Mara, não vou conseguir vir, né? Mas eu estou abrindo, tive uma oportunidade de abrir um salão, estar com a minha filha, eu me vi nessa história, né? Porque eu também saí de um salão e comecei por causa da minha filha, né? E ali eu só pude abençoar. Falei, entendo que é o tempo, eu vou sentir muita falta, porque é uma mão de obra ali, é uma pessoa que eu amo demais, né? E amei caminhar com ela, amei desenvolvê-la. Eu falei, agora você vai ser gestora, agora o nosso papo vai ser outro, né? E eu tô muito feliz, eu tenho acompanhado postagens, eu amo o lado criativo dela, né? Eu falo, ela aprendeu comigo, mas eu aprendo muito com ela também. E eu tenho, assim, eu me sinto muito, muito honrada, muito orgulhosa, né? Muito feliz por, de alguma forma, impulsionar carreiras, né? Então esse foi só um caso, mas eu tenho muitos que eu podia passar horas aqui te contando. E que lindo isso, né? A gente poder fazer parte da história dessas pessoas. Porque em algum momento, a hora que a gente estiver velhinho, ou já nem estiver mais aqui, né? Talvez alguém fale da gente assim, olha, eu só tô aqui porque eu tive uma chefe um dia que olhou para mim diferente e que me apoiou em algum momento. É verdade. Né? E olha só, a gente nem vai estar mais aqui e vai ainda ter contribuído. Vai ecoar na vida das pessoas. Exatamente. E esse é um legado que eu acho que é o propósito da gente aqui na Terra. Sim. Né? Ó, eu vou contar aqui, que faz parte do que a gente tá falando. Meu tempo dá? Dá. Dá. 2025 foi o meu ano mais desafiador como empresária, né? Foi o ano que eu me vi ali, muito difícil. Eu passei por coisas que eu não tinha passado a vida inteira. E em oração, a gente faz muitas orações no ambiente do salão, né? O Senhor fala muito conosco, o Senhor me dá muitas direções, né? E naquele período o Senhor só falava assim, não vai fechar esse, que era o salão novo, não vai fechar, vai se manter. E eu tive muita dificuldade no primeiro ano. Mas uma coisa bem especial que o Senhor falou foi sobre uma estratégia nova que Ele estava me dando, mas não era financeira. Era para impactar vidas de uma forma mais profunda, né? E eu já tinha essa estratégia de formação, e o Senhor estaria me dando outra ideia ali, né? E aí eu fiquei, meu Deus, o que será? Aí, conversando com uma irmã, ela falou, Mara, eu vejo você abençoando pessoas, né, que não têm condições de estar em salão. Se eu olhasse para a minha realidade, para o meu cenário atual, eu não poderia fazer aquilo. Mas eu falei, se foi ideia do céu, eu já quero fazer, porque eu precisava ocupar meu tempo, eu precisava ocupar minha cabeça com boas notícias. Eu só tinha, foi um período de muitas más notícias, eu precisava de boas notícias. Eu falei, então a gente já vai fazer? Dei a data,
pro mês seguinte e dei o nome Camarim Solidário. A gente vai fechar um dia de operação, vamos trazer, e a equipe, filha, minha equipe, ela abraça tudo que é proposto, sabe? bom. Vamos fechar a operação e vamos cuidar de pessoas que não têm condições de acessar salão de beleza. Vamos cuidar. E aí eu fiz um vídeo, postei no Instagram e selecionei as pessoas pelas inscrições. Eu não falei quantas pessoas seriam, mas no meu coração estava 30 pessoas. E eu consegui, assim, foi muitos voluntários, né? E eu falei, e aí na reunião eu sempre falava, gente, a experiência dessas mulheres que não acessam o salão, por questões infinitas, assim, elas precisam passar por uma experiência premium aqui. Precisam passar. E aí eu consegui patrocínio de marca para apoiar com os produtos, os voluntários, a equipe fechou a agenda. E tava difícil para todo mundo aquele período, né? Mas assim, eles serviram com uma alegria tão grande no Camarim Solidário e nós já fizemos a terceira edição. Terceira edição foi esse ano e estamos preparando aí a próxima, que esse quarto vai ser para mães atípicas. Nós estamos preparando. Que maravilha. E aí a gente abre as inscrições e recebe pessoas que não têm acesso, que não têm condições a gente recebe. E assim, cada uma vem com uma história, né? E assim, é lindo que a gente entrega, elas saem maravilhosas, maquiadas, produzidas, com presentes, enfim. E esse grupo de voluntários, ele está crescendo, porque eu tenho recebido muitas mensagens para participarem dos próximos. Então, assim, lojas, marcas, profissionais de serviços que a gente não oferece no salão. Então, assim, está tomando uma proporção muito maior, né? E eu vejo que aí é mais uma forma de ecoar o propósito, né? Porque quando a gente faz o Camarim Solidário, não é só beleza que a gente está entregando, é dignidade. A gente leva Jesus para essas mulheres. A gente tem um grupo de intercessão no salão com missionárias de todas as igrejas, enfim, nem sei quais igrejas são, mas são mulheres de Deus que o Senhor manda para orar conosco. E no Camarim Solidário elas vêm. E ali elas fazem um período de intercessão. Na verdade, elas intercedem antes, durante e depois, né? E ali acontece orações, muito quebrantamento. Elas saem lindas, maravilhosas, com histórias, né? Pra vida. Elas levam pra vida a experiência que elas viveram ali. Que lindo isso, né? E olha só, você tomou uma decisão, você estava com problemas financeiros. Muitos. E aí você decide tomar uma decisão que não vai te trazer um retorno financeiro. Mas em compensação vai mudar toda a energia do salão, toda a energia e assim, aquele sentimento de gratidão, de bem-estar das pessoas, tá? Eu acho que muda tanta coisa que assim, não é só sobre dinheiro. Sim. E dinheiro acaba sendo uma consequência de tudo que a gente faz na vida, né? Porque nós empresários, nós sabemos, tem ano que tá assim, tem ano que tá assado, tem dia que tá assim, tem dia que tá assim. Dinheiro vai e vem. Agora, você impactar uma vida, não tem preço. Impactar a autoestima de uma mulher, você dá dignidade para ela. Isso. Num momento no qual deveria estar difícil também. Poxa, não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague isso. E essa estratégia nascer no meio do caos, porque eu estava vivendo um caos, né? Um caos ali empresarial, financeiro também, né? Um caos de várias coisas. Adaptação ao ambiente novo. Nossa, foi... Mas uma ação dessa muda tudo. Mudou tudo. Muda tudo. Né? Você muda a energia, você muda a estratégia, você muda as pessoas, você muda a entrega, você muda a energia da equipe mesmo, a equipe, porque não tem nada melhor. E isso como ser humano, não tem nada melhor do que você servir o outro. E a hora que você serve o outro e você fala, eu fiz diferença ali, não é dinheiro, você sabe que aquilo não vai retornar dinheiro, então não sei o quê, mas a satisfação emocional, pessoal que você tem é muito maior. Sim. Né? E o Senhor sempre, ele sempre cuidou de nós. Mesmo no caos. Eu pensei, Senhor, mas onde foi que eu errei, né? E o Senhor sempre falava pra mim, não, filha, é só um processo. Porque pra onde eu vou te levar, você precisa ter bagagem. E daí nasceu o Camarim Solidário. Então ele não veio num momento favorável,
Agora eu tenho condições de... Então, o que que eu tinha? O que que eu tinha naquele momento que nasceu o Camarim Solidário? Eu tinha o espaço, A equipe? a equipe, a influência de rede social, acesso às marcas. E o Então, sonho? já tinha bastante coisa. E o sonho? Já tinha bastante coisas, né? Já tinha. A gente não, o empresário, o empreendedor, ele não espera ter todos os recursos. Faz com que tem mesmo. Exatamente. Faz com que tem. E tem sido assim. E depois vai melhorando, cada né? edição é surpreendente. Nós já fizemos 3. Ai, que legal. Fizemos 3. Ai, me chama um dia pra ir Claro. nessa edição. Eu quero ver essa energia A acontecendo. próxima vai ser Mães Atípicas. Que lindo, que lindo. Mara, a conversa tá maravilhosa, mas nós já chegamos ao fim do nosso episódio. Eu desejo, assim, de coração, que você continue nessa vida empresarial maravilhosa, cada vez amadurecendo mais, cada vez aprimorando mais métodos e impactando pessoas, porque no final de tudo é isso, é sobre pessoas. Isso. Né? A gente está aqui para isso. É sobre pessoas. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Se você conhecer um dono de salão, compartilha, dá essa dica da Mara Santos. Sejam muito felizes no empreender feminino. Obrigada, Lu.